E estamos gravando aqui o encontro do dia 18/8 sobre a alma na psiquiatria, né? Como fica essa questão. O pessoal que tá aqui, vou dar uma mutada, viu? Nos áudios. Vamos, pessoal. Não consegui mutar. Vou desativar todos os sons. Olha lá. Agora se ativa o seu, Gabriel. Pronto, obrigado. Então, vou começar com uma frase, né? Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Carl Gustav Jung, né? E aí, com essa frase reflexiva, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês que estão conosco nesse evento, né? Eu sou Gabriel, né? Eu sou psicólogo, e hoje, juntamente com o psicólogo Wesley, né, que está aqui com a gente, vamos mediar este momento em nome do Quiron, o coletivo junguiano aqui do Tocantins, tá bom? O coletivo Quiron é um grupo de pessoas que tem como missão promover a psicologia analítica e difundir a ética da individuação, visando tornar-se referência em psicologia analítica no Tocantins. Sendo assim, é com muito prazer que hoje o coletivo nos traz a primeira palestra desde a sua recente fundação, na qual temos a presença do Dr. Ajax Salvador. Ele que é médico, psiquiatra, analista junguiano, mestre em saúde mental e saúde pública pela USP, professor e também analista de data pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, o IGEP. Sua palestra tem como tema central por uma psiquiatria que valorize o lugar da alma. O Wesley estará com vocês interagindo no chat, então sintam-se à vontade para realizar perguntas e ou contribuir com reflexões. Tá? Doutor Ajax, é uma honra recebê-lo aqui neste momento. Desde já agradecemos imensamente, de verdade, né, sua participação em nome do Quiron e da Universidade Luterana. E aí eu deixo agora a palavra com você. Sinta-se à vontade, tá? Ok, então agradeço aqui, né, o convite, né, desse coletivo seu, do Sonilson, né, que entraram em contato para fazer essa conversa. Como nós havíamos combinado, eu vou fazer aqui uma fala de uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. As pessoas podem ir colocando questões e o Gabriel vai tentar organizá-las, né? Porque assim a gente abre na sequência um momento mais de conversa, tirar dúvidas para a gente poder trocar, né? Acho que é legal as pessoas tentarem fazer por escrito as questões, porque também resume, né? E faz uma questão mais... organiza um pouco melhor a maneira como a gente vai poder fazer as trocas aqui, tá bom? Então, eu vou começar aqui um pouco pegando o tema. Veja, nós vamos tratar de dois núcleos temáticos importantes. O que é a alma e o que é psiquiatria. Vocês percebem que se a gente não mergulhar nesses dois temas, a gente não vai poder aproximar uma coisa da outra, né? Claro que, começando com o tema alma, esse é um tema que na narrativa junguiana ele é muito extenso, né? Amplo, mas eu vou tomar alguns pontos de partida fundamentais para a gente poder se aproximar do assunto, para a gente se aproximar de como fica a alma na psiquiatria, né? Então, o Jung tem uma definição de alma, que aparece lá nos tipos psicológicos, que eu acho que é bastante ilustrativa, né? E nos ajuda muito, né? Ele fala, alma é o complexo funcional que nos adapta aos objetos internos. E ele faz a referência a isso, dizendo, as pessoas nos adaptam ao mundo externo,
nos adaptam a objetos externos. Mas a alma, ela nos adapta ao mundo interno. Ela nos adapta à experiência interna. Aquilo que a gente vive. E o que cada um de nós vive, e o que cada um de nós experimenta, é absolutamente singular. Todos vocês estão aqui neste momento, neste encontro. Todo mundo vai experimentar e vivenciar este encontro da mesma maneira? Não. Por quê? O encontro, enquanto objeto externo, enquanto evento externo, é uma coisa. A experiência interna, essa alma, essa função de relação que nos põe em relação com o mundo interno. Mas a hora que a gente entra na experiência interna, com toda a sua singularidade, essa experiência nos conecta com muitas outras experiências. Elas nos conectam só com as experiências que cada um de nós teve na vida, ou elas nos conectam com experiências que a gente recebeu do pai, da mãe, do avô, da avó, da cultura, do momento histórico que a gente está vivendo. Ela nos conecta a tudo isso? Vocês percebem que esta noção de alma que o Jung usa aqui, e ele nos diz claramente, né? Ele fala, é uma noção que vai nos levar ao mundo interno, e o mundo interno é muito maior do que só a experiência empírica singular de cada um de nós, né? O mundo interno, o mundo das imagens, o mundo associativo, este mundo que faz com que a gente viva e experiencie as coisas de maneira singular, ele está conectado com a história da nossa família, com a história da nossa cultura, está ligado com a história do mundo. Isso é uma questão importante. Por quê? Porque nos conecta com a história, com o mundo. A alma nos faz conexão. Ela abre mistério. Ela abre enigma. Quando a gente experimenta algo com alma, ele nunca é apenas aquele objeto externo, definido, concreto e literal. O que a alma faz? A alma extrai mistério daquilo que parece mais conhecido. A alma abre lugar, sabe para quê? Para o vazio. E o vazio é o que dá a possibilidade para que as coisas ecoem. Sem eco, as coisas não tocam, né? Precisamos ter a experiência de que as coisas ecoam em nós. A alma, nesse sentido da narrativa junguiana, é essa função de relação que nos coloca em contato com o mundo interno, que nos coloca em contato com o inconsciente, por isso que Jung fala às vezes, né? A alma é a personificação do inconsciente. Mas o que é o inconsciente?
O Jung, quando perguntam para ele, ele fala, bom, se eu disser qualquer coisa do inconsciente, já é consciência. O inconsciente é um mistério. O inconsciente é um enigma. O inconsciente é o desconhecido para a consciência. Então, como é que eu entro em contato com a alma, se a alma é o próprio desconhecido? Eu entro em contato quando eu me surpreendo, quando eu me espanto. Quando a vida surpreende e, de repente, as coisas parecem que não têm o significado que pareciam que tinham. A alma nos dá confusão, ela nos dá mistério, ela nos faz ficar conectados, mas não com a certeza e com a objetividade, a conexão com o vivido. Essa noção de alma, ela é muito importante para a gente pensar aqui como fica esta noção na psiquiatria. Que lugar que esta noção de alma, que esta noção de experiência singular, que indetermina, que cria mistério, que cava buraco, aquilo que parecia determinado, qual é o lugar que isto tem na psiquiatria de hoje? Esse é um ponto fundamental. Então, primeiro, essa noção de alma, né? A alma aqui, né? Ela vai... Eu vou usar a alma aqui neste sentido, né? Claro, existem outras leituras possíveis a respeito da noção de alma, mas eu vou me basear aqui nesta conversa, nesta interpretação de alma. Então, é esse ponto aqui que me parece importante. E aí a gente pode pensar um pouco como é que a psiquiatria está funcionando, né? Como é que é a psiquiatria? E eu vou usar como referência, porque é lógico que a gente pode ter muitas versões da psiquiatria, mas eu vou usar como referência fundamental os códigos psiquiátricos internacionais, DSM, o Diagnóstico Estatístico, Manual Estatístico Americano, da Associação Psiquiátrica Americana, e o Código Internacional de Doenças, que é muito baseado, né, da Organização Mundial de Saúde, baseado no DSM, né? Então, por que escolher estes textos como referência? Porque eles são textos coletivos, textos que agregam a um grande número de pesquisadores, de cientistas. Então, e isso nos dá uma noção do que é o conhecimento mais coletivo. É importante, não sei quanto todo mundo tem noção disso, mas a teoria junguiana, ela se baseia muito na noção de complexos, né? Complexo associativo o complexo, é o conjunto associativo que nos dá condições de ver ou viver alguma coisa como tendo um sentido e significado. Então, para que eu viva como se uma mãe fosse uma mãe, eu preciso de um complexo materno, ou, como ele diz, de uma imagem de mãe. O complexo é uma imagem, ele é um conjunto associativo que me faz viver uma mãe como sendo uma mãe. Né? Os complexos, eles todos têm um núcleo universal, mãe, por exemplo, e o conjunto associativo é singular. Então, todos nós podemos ter um complexo materno, cujo núcleo é universal, mas ninguém terá um complexo materno igual ao outro, porque o conjunto associativo é singular. Então, o complexo, ao mesmo tempo, universal no seu núcleo e, ao mesmo tempo, singular
no seu conjunto associativo. Da mesma maneira, a psiquiatria, ela é um tema universal. Se eu perguntar para cada um de vocês qual é a associação que vem para definir o que é psiquiatria, nós vamos ter aqui uma série de associações, possivelmente não, as pessoas não terão o mesmo conjunto associativo, né? E este grupo aqui, por exemplo, poderia construir um conjunto associativo coletivo do que é a psiquiatria. Então, os complexos funcionam tanto do ponto de vista individual, né, de cada um, quanto do ponto de vista mais coletivo. Então, você tem complexos que se configuram na consciência coletiva, o que a gente chama de, hoje, né, de complexos culturais. Então, o CID e o DSM, eles, de alguma maneira, são manifestações de um pensamento coletivo. Então, eles são manifestações de um complexo cultural. E eles estão lá para dizer o que é doença mental e o que não é doença mental. Então, o grande objetivo dos códigos psiquiátricos é classificar, definir, determinar o que é doença mental e quais os limites entre o que é doença e o que não é doença. Veja, essa função de determinar o que uma coisa é, não acontece só nos códigos. A consciência de todos nós tem como função determinar. Como é que a consciência determina? Ela separa uma coisa em relação à outra. Essa é a função. O Jung diz isso. Toda consciência tem uma tendência à unilateralidade porque ela julga. Ela julga e, quando ela julga, ela separa uma coisa da outra. Isso acontece na consciência individual, isso acontece na consciência coletiva. Algo de errado na consciência julgar, determinar unilateralmente o que uma coisa é e o que uma coisa não é? O Jung diz, não há nada de errado, essa é a função da consciência. O problema não é a consciência fazer isso. O problema é quando ela começa a achar que o que ela determinou é a verdade e excluir tudo aquilo que não é compatível com a determinação da consciência. Obviamente, os aspectos excluídos da determinação da consciência são os aspectos que mais ameaçarão um aspecto determinado. Não sei se isso aqui está muito genérico, eu estou falando, mas veja, quanto mais a gente experimentar na vida uma coisa que é certa, mais o errado vai ameaçar. Se eu quero muito que as coisas deem certo, deem certo, deem certo, deem certo, o que acontece com o errado cresce, cresce, cresce. Porque, do ponto de vista junguiano, toda a configuração da consciência depende de uma coisa que ele chama de antinomia. Certo e errado são antinomias. Certo e errado não são duas coisas opostas. São dois polos antinômicos. Certo e errado não são duas coisas, são uma coisa só, porque o fundamento do certo é o errado, e o fundamento do errado é o certo. Se eu tirar todo o errado, eu não tenho mais certo. Se eu tirar todo o certo, eu não tenho mais errado. Porque um está absolutamente configurado em relação ao outro. Então, determinação depende da indeterminação. E indeterminação
depende da determinação. Os complexos culturais que aparecem na psiquiatria determinam. Quanto mais eles determinam o que acontece, mais cresce sombriamente o quê? A indeterminação. É uma relação de tensão. O Jung nos diz, se esses polos antinômicos, eles podem regular um outro, é a determinação que regula a indeterminação. A indeterminação regula a determinação. Se eles colaborarem, isto aqui facilita a progressão da energia psíquica. Mas se esses dois polos se separarem, se cindirem e entrarem em cisão, em embate, eles deixam de colaborar e um se torna agora inimigo do outro. E aí, quanto mais eu tiver certeza de determinação, mais ameaçado eu vou estar pela indeterminação. Aqui o eu pode ser singular, pode ser coletivo. Tá? Então, tendo essa noção aqui de que, de um lado, a gente tem a alma, que é uma experiência fundamentalmente singular, que nos conecta com padrões universais, coletivos, mas essa conexão se faz de maneira singular. Por outro lado, aqui nós temos a psiquiatria como uma referência de uma conexão a partir de uma determinação coletiva. Percebem aqui os dois campos em relação. Esses dois campos, eles precisam estar em guerra necessariamente? Eles precisam estar em oposição? Não precisam, mas eles podem estar em oposição? Eles podem estar em embate? Podem estar em oposição e embate. É esse o tema que nós vamos tentar trabalhar, né? De que maneira a consciência coletiva foi caminhando e o quanto que ela consegue trabalhar aproximando esses dois polos antinômicos ou entrando em guerra, em conflito, em embate entre estes dois polos antinômicos. Veja, eu vou retomar um pouco aqui alguns aspectos históricos da psiquiatria, porque eu acho que isso é importante para a gente entender, né? Claro que a noção de doença mental, ela aparece muito antes da psiquiatria, né? Muito rapidamente, né? A doença mental, lá nos gregos, era a manifestação dos deuses. Depois, na Idade Média, a doença era revelação de algo muito maior, né? Era na loucura que estava perdido os mistérios do mundo, era na loucura que a razão se media, né? Havia ali uma tensão constante, né? Tanto é que o Bosch vai pintar lá a nau dos insensatos, a nau dos loucos, e o mastro é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era na loucura que estava perdido. E há alguns momentos mais críticos, quando a gente chega, por exemplo, no Renascimento, Descartes, aonde deixamos de ter o maior como referência, passa a ser o menor, né? E as coisas deixam de ser sujeito, subjecto, tudo era sujeito, não deixa de ser, passa a existir só um sujeito. E esse sujeito é o cogito. Claro que Descartes nos presenteou, nos seduziu com a liberdade em relação à natureza, em relação à história, à religião, à química, à física, à biologia, uma liberdade que nos desconectou do mundo, né? O sujeito
cogito cartesiano é livre. E o preço por essa liberdade é o desamparo. O preço dessa liberdade é a desconexão com a história, com a vida, com o mundo. Né? Esta noção de unidade livre vai conduzir o restante da história, né, a uma ideia de indivíduo que é marcado por esta noção de algo, uma substância autônoma, independente, autodeterminada, né? Que vai ser a base da liberdade. Por isso que, quando a gente vai chegando lá no século XVIII, né, a loucura será a perda da vontade livre, porque a vontade deve estar a serviço do eu, do cogito, da razão. Percebe? A vontade vai estar caminhando com isso. E perder a vontade livre era sinônimo de loucura. Você veja, a loucura se desloca dessa relação com o mundo, com o mistério, para algo que está relacionado ao eu, né? Esta noção de unidade interna, né? Ela vai crescer sistematicamente com o que Jung vai chamar de uma inflação de ego. Ele vai dizer que a reforma protestante foi um momento fundamental, que também é um momento do Renascimento, onde o ego cresce, infla. É transferido para o ego os atributos que eram os atributos de Deus. Autonomia, independência, determinação, todos esses atributos que depois foram transferidos para o ego eram os atributos de Deus. E aí, o ego, para se realizar, tem que virar Deus. Então, a gente vai caminhando um pouco mais na história, né? Depois da Revolução Francesa, tudo mais, a loucura, ela passa a ser colocada em cima de um julgamento moral. Agora, você já tem essa noção de indivíduo muito marcada, né? E esse indivíduo, ele tem uma natureza. E se ele perder a sua verdadeira natureza, é porque ele enlouqueceu. Mas como eu sei que ele perdeu a sua verdadeira natureza? Se ele não funciona de acordo com os valores morais dominantes na época do século XIX, da família burguesa. Então, ele tem que ser honesto, trabalhador, casado, pai, mãe de filhos, enfim, tem todo um conjunto de valores morais que sustentam o pensamento, né, a consciência coletiva do final do século XIX. Então, o louco era quem perdeu a sua verdadeira natureza. Ele vai ser tratado para quê? Para que ele encontre a sua verdadeira natureza. E como que eu sei que ele encontrou a verdadeira natureza? Se ele passa a funcionar de acordo com os valores morais da moral burguesa. Então, ele tem que ser casado, ele tem que ser trabalhador, honesto, fiel, enfim, todo um conjunto, né, de valores que configura a moral burguesa. E o que não se encaixa a isso é efeito de uma contaminação, porque a doença vem de fora, o indivíduo é saudável, ele tem ali um equilíbrio, né, que o torna saudável. E ele vem de fora e está contaminado pela civilização, pelo teatro, pelos romances, pelos valores aristocráticos, que são contra os valores da moral burguesa, então ele está doente. Assim, é neste campo que nasce a psiquiatria. A psiquiatria nasce dentro de um campo moral, que tem como referência moral burguesa. Mas ela também nasce neste momento aonde a relação dos valores é muito importante. O médico era escolhido pela sua conduta moral, porque ele podia contaminar os pacientes se ele não vivesse de acordo com os valores da moral burguesa.
este efeito de contaminação vai ser tomado por um grupo como a transferência, né? Para um grupo, isto será um instrumento importante de trabalho, e aí a gente vai ter o Bloiler, o Freud, o Jung, enfim, outros que vão na linha do trabalho da transferência, onde a relação médico-paciente produz, a relação ali, né, produz efeito, isso é importante, a relação vivida, a relação experimentada, a relação de alma, a relação subjetiva entre naquele encontro é fundamental. Por outro lado, um outro grupo que vai falar, não, um tratamento eficiente é aquele que vai funcionar independente de quem o aplica. Ele tem que ser um tratamento que haja de maneira objetiva. Tanto faz se o médico é o doutor Ajax, é o doutor Pedro, o doutor José, a doutora Tatiana, seja lá quem for, todos que aplicarem o mesmo tratamento devem ter o mesmo resultado. Aqui nós temos uma divisão, e aqui nós estamos falando final do século XIX e começo do século XX, né? Então, à medida que isso vai acontecendo, você vai tendo uma divisão. Então, você tem um grupo que vai caminhando, trabalhando com a transferência, e outro que vai tentando trabalhar de maneira mais objetiva. Claro que a primeira metade do século XX, boa parte do trabalho, né, do Freud, do Jung e de outros pensadores, fez com que todo o trabalho com a singularidade ganhasse muita força. Mas este trabalho, ele também produziu uma diferença na concepção dos diagnósticos enorme, né? Então, você chegava numa situação onde você punha um paciente e punha 4, 5 profissionais avaliando aquele paciente naquela circunstância. E o que acontecia? O que acontecia é que, dependendo da formação de cada profissional, ali um tinha uma formação psicanalítica, um era junguiano, um era existencialista, o outro era behaviorista, cognitivo, não sei o quê, cada um ia dar um diagnóstico diferente. O que acontecia? Não havia confiabilidade, não havia validade, não havia fidedignidade ao diagnóstico. Ou seja, esse diagnóstico, isso quer dizer que esse diagnóstico não tinha importância? Quer dizer que esse diagnóstico não tinha valor? Não, ele tinha valor, mas ele tinha valor naquela relação, naquele processo, naquele trabalho. Mas talvez ele não tivesse valor para ser contabilizado com o outro, porque o procedimento terapêutico que eu tomo com um paciente não quer dizer que tomar o mesmo procedimento com o outro paciente vai produzir o mesmo efeito. E nem se eu fizer 2 vezes o mesmo procedimento, a mesma conduta, com o mesmo paciente, não necessariamente vai produzir o mesmo efeito. Percebe? Porque nós estamos caminhando na experiência singular. A experiência singular nunca será contabilizada de maneira igual. Ninguém vive igual a mesma coisa nos mesmos momentos, né? Então, aqui foi se criando uma grande tensão entre esses elementos, né? De um lado, perspectivas que valorizavam todo esse caráter do encontro de alma, do encontro que era, né, que se produzia naquela experiência, e de outro, né, aspectos da consciência que queriam determinar, bom, então, quantos deprimidos tem nesse momento? Quantos os pacientes com diagnóstico de esquizofrenia? Quantos isso? Quanto aquilo? Se eu fizer tal procedimento, percebe? Não tem uma tensão aqui entre esses elementos?
O que acontece? Essa tensão foi crescendo de maneira significativa, né? Então, se você pegar até o CID-9, o DSM-2, enfim, as perspectivas mais interpretativas, psicanalíticas, que levavam em conta esse outro caráter, ainda apareciam nesses códigos anteriores. Mas aí temos um marco, que é década de 70, 80 do século passado, do século XX, onde há um grande Diagnostic Project, que é um grande projeto diagnóstico que envolveu os Estados Unidos e o Reino Unido, onde foi feito um grande levantamento e se chegou à conclusão de que a confiabilidade, a validade, a fidelidade dos diagnósticos psiquiátricos era muito baixa. E que era necessário resolver este problema. E, adivinha, quando a consciência entra numa cisão muito grande e ela não consegue conversar os lados opostos, quando ela não consegue aproximar as antinomias, o que o Jung diz que acontece? Um lado vai dominar a consciência e o outro lado vai acontecer o quê? Vai ser suprimido no inconsciente. Mas ele diz, a hora que você tiver uma cisão como essa, este lado que ganhou a consciência vai ser o tempo todo ameaçado pelo outro que foi suprimido. Então, com o DSM-3, a gente tem uma revolução, todos os aspectos psicanalíticos, dinâmicas psicológicas que explicariam o funcionamento são excluídos, suprimidos do código, né? E você passa a ter uma psiquiatria objetiva. O que está em jogo aqui, não quero saber de teorias, de reflexões, não. Eu quero um diagnóstico objetivo. Tem tristeza ou não tem tristeza? Dura o dia inteiro ou não dura o dia inteiro? É mais de uma semana, é mais de 15 dias ou é menos de 15 dias? Ou seja, a perspectiva objetiva ganhou uma dominância. Claro que o domínio da perspectiva objetiva teve suas vantagens, porque agora eu passo a ter categorias confiáveis, fidedignas, válidas, que se tornaram boas mercadorias, que eu posso contar, vender, medir, calcular, pesquisar. Tanto é que aí elas passaram a ser objeto de disputa de mercado importante. Então, a psiquiatria ganha um lugar na disputa de mercado importante a partir do momento que ela tem uma boa mercadoria. Quando ela não tinha uma boa mercadoria, quando tudo era muito confuso, a psiquiatria não era um campo de disputa tão elevado como passou a ser. Mas veja, o que eu estou querendo dizer aqui é que há uma disputa grande sobre perspectivas que se colocaram historicamente. Este campo objetivo, ele foi crescendo cada vez mais. Não sei se vocês sabem, mas tem um grupo poderoso nos Estados Unidos, que chama RDoC, que critica o DSM, dizendo, olha, o DSM, ele é, por demais, subjetivo. Ele é observador dependente. Nós deveríamos ter um código mais objetivo, que fosse só baseado em indicadores, né, em marcadores biológicos, em exames de imagens comparativas, que não dependessem da subjetividade nem mesmo do observador. Vocês percebem que há uma luta. E quanto mais a objetividade tenta excluir a subjetividade, adivinha o que acontece com o que a consciência tenta excluir? Cresce na sombra. E não é à toa que nós saímos
de 8 diagnósticos psiquiátricos no começo do século XX para 450. Por quê? Porque a sombra cresce e a psique cria. A psique não cria só... Ela não cria só obra de arte, pintura, coisinhas bonitinhas. A psique cria doença. Para falar do quê? Do que ameaça o padrão dominante na consciência, seja na consciência individual, seja na consciência coletiva. Aqui, você tem um padrão dominante, né? E se você pegar os critérios que estão lá no CID, no DSM, o critério de saudável é só você ler o que está ameaçando. O critério de saudável está lá. Os critérios de doença são sofrimento, significa que ser saudável é não sofrer. Liberdade do ego, significa que o ego tem que ser livre, autônomo, independente, autodeterminado. Né? Disfunção é critério de sintoma, o ego tem que ser funcional. Insuficiência é critério de sintoma, então significa que o ego tem que ser suficiente. Né? Prejuízo é critério de sintoma, significa que o ego não deve ser prejuízo. Ou seja, para você ser saudável, você tem que ser um ego autônomo, independente, autodeterminado, não sofrer, ser suficiente, funcional e só ter ganhos na vida. Não está vivendo assim? Se você não está vivendo assim, pode ser que você vai ter algo que se enquadre no quadro psiquiátrico. Mas percebe que é uma luta entre a experiência subjetiva. E é isso que foi criando esse nome. Agora, assim, só para a gente ilustrar, pega um diagnóstico como depressão. Olha lá, o critério diagnóstico é claro, né? A pessoa sofre de humor deprimido, tristeza, perda de energia, falta de interesse. Veja, perda de energia, falta de interesse, tristeza, é sintoma para um estilo de consciência que acha que eu devia ter interesse o tempo todo, que eu não devia ter tristeza, que eu não devia ter isso. Quanto mais a consciência luta para não sentir alguma coisa, mais aquilo ameaça. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Com isso, a gente tem uma epidemia de depressão. Por quê? Porque a experiência subjetiva se tornou uma ameaça. Eu não controlo a tristeza, eu não controlo o desânimo, ela vem. Agora, se eu estou preso a uma consciência coletiva de manada, que eu devo estar feliz, animado, disposto, essa experiência subjetiva, a alma se tornou inimigo. Por isso que o Jung vai dizer, o problema que a gente vive, isso ele falava lá, é o monoteísmo da consciência. Nós vivemos um momento e nós somos tomados por uma possessão de que em mim só tem eu. E todos os complexos que podem nos visitar e nos constituem, se não estiverem de acordo com esse eu tirânico, eles viraram doença. Por isso que ele diz, os deuses viraram doença. Viraram doença para um ego inflado que está convencido de que ele tem que ser autônomo, livre, independente, autodeterminado, não sofrer, assim, é todo esse conjunto que nós estamos falando. Então, tudo isso aqui vai crescer nesse sentido. Por outro lado, o Jung nos diz também uma coisa que eu costumo citar muito, que eu acho importante, ele fala numa carta, né? A ciência é a arte de nos... deixa eu fazer a citação correta aqui. Só um minuto. A ciência é a arte de criar ilusões adequadas, que o louco aceita ou recusa. Mas o sábio alegra-se com sua beleza e sua riqueza de sentido, sem estar cego para o fato de que são véus e cortinas que escondem a escuridão abissal do desconhecido. Ou seja, o que ele nos propõe é que a gente não fique brigando com a ciência. Mas é loucura aceitar, é loucura negar. O que ele nos propõe é que a gente atravesse, olhe o que a ciência produz como
algo que existe para ser atravessado. E é o olhar de alma, é este olhar que atravessa, que olha simbolicamente, metaforicamente, é esse olhar que pode superar esta dicotomia, esta cisão entre objetividade e alma. Então, o que eu gostaria de trazer, não se trata da gente negar os diagnósticos psiquiátricos, de negar a perspectiva objetiva, porque fazer isso seria uma anansodromia, seria uma inversão, e só manteria a mesma tensão. O que nós precisamos não é negar a objetividade, não é atacar a objetividade, é atravessar a objetividade. E quem vai nos ajudar é a alma. A alma, ela escava, ela acha mistério naquilo que era claro e nítido e determinado. Por isso que a alma é tão fundamental na psiquiatria, porque estamos vivendo uma psiquiatria objetiva. Mas não se trata de destruir a psiquiatria objetiva, se trata de atravessar a psiquiatria objetiva, de levar a alma para aquilo que parece mais frio, determinado. A alma escava, ela extrai mistério. E o símbolo é sempre algo de determinado com algo de desconhecido. Olhar simbolicamente é atravessar o mistério das coisas. E como diz Hillman, isso é devolver a alma para o mundo. É olhar para o mundo numa atitude onde tudo tem alma. Porque tudo é mistério. E tudo carrega determinação. Ao mesmo tempo, nós somos o quê? Nós somos só os aspectos determinados que existem em nós? Ou nós somos também a possibilidade de não ser nada do que parece determinado? Nós somos uma tensão entre determinação e indeterminação. Então, o que eu queria trazer para vocês um pouco era essa noção de que a alma pode ser uma forma da gente se aproximar. E aí a gente pode ter uma psiquiatria com alma, sem destruir a objetividade e sem isolar a alma da perspectiva objetiva no mundo. Então, acho que eu já falei, agora eu vou abrir um pouco aí para as perguntas e para as questões para vocês poderem colocar, né? Certo. Vou passar então a palavra para o Wesley. O Wesley estava captando ali as perguntas no chat, tá? Pode ficar à vontade, Wesley. Maravilha. Tá me escutando bem? Não, Tá ruim? tá ruim o som. Não consigo te ouvir direito. Melhorou um pouquinho? Vai tentando falar. Tá meio chiado, mas vou tentar ouvir. Vai lá. Doutor, eu vou ler aqui a primeira pergunta da Tatiana Lira. Certo? Vai colocar no chat ou você vai falar? Eu posso ler. É melhor você escrever, porque o som tá ruim. O som está falhando bastante. Eu posso fazer a pergunta então, Wesley? Certo. Pode fazer então, Gabriel, por gentileza. Vou para a primeira pergunta, então, da Tatiana, né? Ela colocou assim: você acredita que essa tensão continua igual ou parecida, ou que está aumentando, visto a expressiva quantidade de defensores, por exemplo, da psicologia, psiquiatria, baseada em evidências, e da desvalorização por parte destas pessoas de toda e qualquer outra terapia que não seja baseada em evidências? Foi naquela hora que você estava falando, doutor Jacques, sobre o CID, né, a mudança que foi tendo de uma época que era da psicanálise para uma época, né, com teorias, para uma época agora que é muito mais objetiva. Eu acho que a pergunta é muito boa e é uma pergunta que já me fizeram em vários outros momentos também, né?
Acho que é um momento de reflexão importante, né? A minha impressão é que a perspectiva objetiva vem crescendo cada vez mais, né? Agora, a gente também tem surpresas com as perspectivas. Veja, durante o começo do século XX, haviam esforços enormes para determinar as localizações das funções no cérebro. Quanto mais essas pesquisas objetivas caminharam, elas descobriram o quê? Que o cérebro tinha uma plasticidade enorme, que ele era absolutamente indeterminado. Então, acho que nós estamos vivendo num momento onde a objetividade está em franca ascensão. E acho que quanto mais ela crescer, mais os aspectos da alma serão vividos como ameaçadores. E aí os diagnósticos vão crescendo, porque é essa tentativa. Acredito que pode haver um momento em que isto aqui comece a conversar, né? Fazer um ataque direto, que eu acho que fazer a enanciodromia, né? Então, objetividade não tem nenhum sentido, vou negar toda objetividade, tudo isso aqui é uma bobagem. Isso me parece tão unilateral quanto o outro lado. Então, é preciso, aqui, a gente caminhar no sentido da aproximação. Mas a minha impressão é que o objetivo está caminhando cada vez mais nesse sentido, né? Agora, a discussão de se a perspectiva junguiana é mais empírica ou menos empírica, ela tem aqui campos de discussão importantes, né? O que é empírico? O que é um resultado empírico? É apenas aquilo que se pode reproduzir, né? Ou é aquilo que produz um efeito? Se você trabalhar com efeitos singulares, a perspectiva junguiana tem respostas empíricas. Agora, se você trabalhar com mecanismos, né, de padronização matemática, você vai falar, não, aqui tem uma diferença muito grande, ela não vai resistir aos trabalhos de codificação em termos de percentual e estatístico, né? Tudo bem? A próxima questão? Desculpa, eu estava no mudo aqui. Antes de continuar a sequência certinha, tem uma pergunta do Marcelo que complementa um pouco nesse sentido, que ele pergunta o seguinte: doutora Jax, você acha que a psiquiatria objetiva não começa ou começou nas universidades em razão da falta da psicologia no curso de medicina ou pelo poder da indústria farmacêutica? Olha, agora, isso é difícil a gente chegar na causa. O Jung diz para a gente, veja, se você vai procurar a causa, você e os culpados, você vai achar um monte, né? E se a gente vai na causa, a gente vai chegar no Big Bang, né? Aqui a gente querer chegar nas causas, eu acho que aqui é uma conjuntura de vários fatores, né? Dizer que a psicologia estava absolutamente ausente das faculdades de medicina não era verdade, né? Mas que a medicina foi caminhando no sentido objetivo, e veja, aqui a gente vai retomar historicamente, veja, se você pegar lá o nascimento da clínica do Foucault, você vai pôr o nascimento da clínica com a dissecação de cadáveres, um caráter objetivo, de abstração. Então, a medicina tem uma raiz histórica nas descrições objetivas de descrição de cadáver. Mas uma vida não é um cadáver. Quando uma vida virou um cadáver, ela perdeu a vida. Porque para uma coisa ser viva, ela responde, ela é afetada. Se você estudar um cadáver, você não estudou a vida. Porque aqui está em jogo, mas a medicina nasce nessa perspectiva, né? Ela vai tomando os aspectos da abstração. Claro, a gente pode ir mais para trás, né? O Jung fala isso, né? Ele fala, veja, a psique, em determinado momento histórico, ela vivia no que ele chama de uma participação mística, onde eu e o mundo não somos duas coisas, onde tudo está misturado,
Mas essa experiência de que eu e o mundo e tudo está misturado, tudo me fala, o que eu sou depende do que vocês são, o que vocês são depende de mim, não sei o que. Isso aqui a consciência fica ameaçada, diz Jung. E a consciência lança a mão de um procedimento mágico. Chama-se abstração. Como é que esse procedimento faz? Ele paralisa o mundo. Não. Uma mesa é uma mesa, uma cadeira é uma cadeira, uma folha é uma folha. Eu abstraio das folhas uma série de atributos e passo a dizer isto é fixo, isto é firme, isto é determinado, isto eu conheço. E ele fala, isso aqui vai produzir ciência, conhecimento, arte. Não há nada de errado na abstração. Ela nos dá estabilidade, ela nos dá confiança, ela nos dá segurabilidade. O problema é você começar a acreditar que a abstração é mais real do que a vida. E aí, a vida, que é trabalhar a abstração, é que vai ser atacada. Ele toma isso do Nietzsche, né? O conceito de folha é uma abstração, tirando características. O dia que uma folha não couber no conceito de folha, sabe o que eu vou dizer? Que ela não é uma folha. Por quê? O conceito de folha se tornou mais real do que a folha. Isso funciona não só para as folhas. Muitas vezes a gente vive uma vida dominado por uma abstração do que a gente deveria ser. E se a vida não couber na abstração que a gente acha que a vida deveria ser, a gente acha que a vida está errada. E a gente fica tentando enfiar a vida no conceito, mas a vida não cabe. A vida, ela transborda, a vida não vai caber nunca. A vida atrai, a vida desobedece, surpreende. A vida nunca vai caber na consciência, na determinação, nos conceitos. Isso não tem nada de errado. Isso é só a vida pulsando. A vida não é adequada, suficiente. A vida é pródiga, esbanjadora. A vida não cabe. Isso não é nada demais. É só a vida, né? Ok? Próximo. Ok. Eu vou agora para uma pergunta da Lana, que estava lá em cima. Deixa eu só ver se eu encontro ela aqui. Tá. A Lana colocou assim, um olhar para a alma dentro da clínica junguiana seria, por exemplo, dialogar com o que o paciente percebe daquele diagnóstico? Qual o lugar do diagnóstico naquela história? Isso. Exatamente isso. Perfeita pergunta. O paciente chega dizendo, ai, eu sou bipolar, eu sou deprimido, eu sou ansioso, eu sou qualquer coisa, né? E você vai falar o quê? Então me conta, como você vive? O que é isso? Extraia mistério, extraia daquilo que ele está falando, mistério. Atravesse com ele. Não é para negar, não, deprimido não existe, esquizofrenia não existe, não é para negar o diagnóstico. Você vai atravessar. Ah, é? Então me conta. Você sente o quê? Você vive o quê? Isso te toca como? E é nesse momento que está assim? É sempre assim? É em tais momentos? Isso cresce, isso diminui, isso funciona. E aí você vai mergulhar e você vai ver que todas as questões que ele vai trazer nunca serão questões só dele. Todas as questões são universais. Elas vão te atravessar. E você vai ter que atravessar junto com ele. Por isso que a alma é tão importante. Outra questão? Vamos para mais uma aqui. Mais sobre as medicações, né? Deixa eu ver quem colocou. Tá, foi a Nancy. Colocou assim. Como os remédios psicotrópicos interferem no processo terapêutico? Como que fica? Isso é importante, é uma questão fundamental, né? Primeiro, eu posso tomar os remédios objetivamente, literalmente. Mas eu posso olhar para as medicações psiquiátricas com alma? Se eu estou dizendo que é levar a alma para o mundo, que é extrair mistério de tudo, pode ter alma nas medicações psicotrópicas? Como é que eu vou atravessar a medicação psicotrópica e vou resgatar alma na medicação psicotrópica?
Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz. Olha, como você está vivendo isso? Como você está experimentando isso? Há pacientes que usam remédio na bolsa e funciona. Por quê? Porque aquilo produz um efeito. Eu tenho pacientes que usam a medicação na cabeceira, e se eles tiverem a medicação na cabeceira, eles dormem. A medicação está fazendo efeito? Está fazendo efeito. Os efeitos placebo são descritos em inúmeras pesquisas. Por quê? Porque não existe apenas a descrição objetiva de um efeito psicofarmacológico. Tem alguém vivendo. Alguém vivendo é uma alma. A alma está vivendo, ela está sentindo, ela está percebendo. Você vai acompanhar o processo da alma, o processo de transformação. Agora, que condições esse sujeito tem para viver? Isso aqui vai interferir tudo. A medicação que ele vai tomar, as relações que ele tem, o que ele come, a cultura, os eventos, tudo isso aqui está interferindo. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não literalizar a medicação psiquiátrica. Tem alguém vivendo. Vou dar alguns exemplos só para ilustrar. Por exemplo, você tem medicações que, neuroléptico, por exemplo, ele é descrito como uma medicação que inibe fluxo de pensamento. Mas aí você prescreve para uma pessoa que está delirando. Um paciente sente aquela inibição, ai, que alívio, aquela ideia prevalente que estava aqui me iluminando, me aliviou. Um outro paciente toma a medicação e fala, ai, eu não estou conseguindo pensar, os meus pensamentos não estão conseguindo seguir a sequência que eles seguiam antes. Você percebe? Nos dois está havendo uma inibição do fluxo de pensamento. Mas os dois estão vivendo isso da mesma maneira? Não. Alguém vivendo, é isso que a gente não pode esquecer. Não adianta, uma medicação pendurada no lustre não vai produzir. Alguém precisa viver aquilo. E você vai entrar em contato como terapeuta na experiência vivida. Para um, inibição do pensamento pode ser uma ameaça. Para outro, pode ser alívio. Para a mesma pessoa, pode ser alívio no momento, ameaça no outro, ou vice-versa. Você percebe? Nós não andamos num campo onde, bom, eu sei o que eu vou fazer. Se eu fizer assim, vai dar tal resultado. Se eu fizer assim, percebe? É isso que a perspectiva empírica queria. Que eu fizesse uma coisa e sempre tivesse o mesmo resultado. Mas a perspectiva de alma diz, não, tem alguém vivo. E este alguém vivo, os resultados diferentes. Isto não é errado, não é ruim. É só uma experiência vivida. Né? Tem um outro ponto que eu costumo comentar, que é a diferença entre droga, remédio e medicação. Né? Do ponto de vista junguiano, todo sintoma depende de uma cisão, de um conflito entre consciência e inconsciente. Tudo que aumenta, incrementa a unilateralidade dominante na consciência é droga. É que droga eu não estou falando só de álcool, maconha, cocaína ou qualquer outra coisa do gênero. Pode ser trabalho, sexo, compra, internet, enfim, qualquer coisa que fala. Tudo que deixa a consciência bem legal, bacana, pode funcionar como droga. Né? Então, nunca vi ninguém ficar fixado, dependente, fissurado por uma coisa chata, ruim, desagradável, incômoda. Nunca vi. Né? Mas ficar fixado numa coisa que põe a consciência lá para cima, está lotado, né? Tudo que estimula padrão dominante unilateral na consciência é droga. Tudo que inibe o padrão dominante na consciência é remédio. O maior remédio é a vida, porque a vida atrapalha tudo que a consciência unilateralmente quer. Né? Ninguém tem a vida que a consciência determina. A
vida atrai, a vida atrapalha, a vida incomoda. A vida, por isso que as pessoas, quando estão numa crise, elas tentam se isolar do mundo, porque o mundo incomoda, o mundo atrapalha, o mundo não me obedece, o mundo não funciona como eu quero, o mundo é o outro, porque se o mundo fosse eu, estava tudo certo, mas o mundo insiste em não ser eu, aí dá um problema, porque não sou eu, é verdade. Então, tudo que inibe a dominância, e aí a vida é um remédio, pintar, desenhar, fazer atividade física, meditação, todos esses procedimentos são descritos, e tem pesquisas que mostram que inibe, né, na descrição neurofisiológica, né, inibe em rede modo padrão, que é esse padrão dominante, a descrição neurocientífica, né, dessa unilateralidade, né, mas, enfim, tudo isso que inibe funciona como remédio. E medicação? Pode funcionar como droga ou como remédio. A mesma medicação, no momento, pode inibir o padrão dominante, clássico aqui, né? Pega o sujeito numa crise de pânico, ele toma um benzodiazepínico, inibe o sistema, ele alivia e fala, nossa, agora tá, né? Ok. A medicação poderia ser uma oportunidade para ele conversar com a sombra, ver o que está acontecendo, né? Entrar em contato com o que está ameaçando, conversar com o outro lado. Enfim, mas a consciência esperta fala assim, então já sei, eu posso continuar funcionando tudo do jeito que eu estou funcionando, toda vez que vier essa coisinha assim, eu tomo um remedinho. Aí aquilo mesmo que funcionou como remédio no momento, no segundo momento, passa a funcionar como droga. Vocês percebem que o que está em jogo não é nunca só a medicação. Tem alguém vivendo ali. Isto serve para as medicações psiquiátricas, serve para cocaína, para álcool, para LSD, para qualquer outra coisa. O que a gente precisa entender é que tem uma vida, que tem alma, que tem experiência singular. Não importa se essa experiência está sendo, né, isto, aquilo ou aquilo outro. Essa tentativa dominante objetiva de excluir a alma, de excluir a experiência singular, vai fazendo com que a experiência singular apareça sombriamente. Né? Ok? Professor, eu sei que às vezes o tempo é curto, mas daria tempo para mais uma pergunta, selecionar mais uma Não. pergunta? Estamos combinados até as 9h30, né? Temos mais 20 minutos. Que dá tempo. A próxima pergunta está ligada um pouco à adolescência, né? E aí foi a Patrícia que fez essa pergunta. Ela colocou: como o senhor vê o alto índice de suicídios da juventude no momento atual, observando esta relação? Onde está a alma neste contexto? O que está sendo valorizado nesta objetividade? Ótima pergunta, muito bom. É muito interessante, né? Porque o suicídio, né? E quem trata desse tema de uma maneira que eu acho bastante interessante é o James Hillman, num texto que chama Suicídio de Alma, né? A alma, ela tem uma relação com o mistério, o desconhecido, o inconsciente, que é o mundo das trevas. A alma mergulha no mundo das trevas, e o mundo das trevas é o mundo dos mortos, é o Hades. A alma, de alguma maneira, é centrada na morte. Sabe o que isso significa? Que as experiências de alma vão fazer com que a gente morra sistematicamente, muitas vezes na vida. O Jung descreve isso. Veja, nós temos personas, são complexos funcionais para nos adaptar a situações externas. Algo de errado nisso? Nada de errado nisso. Mas, do mesmo jeito que a gente se adapta às situações externas, a gente precisa se adaptar à experiência interna. Se só a adaptação externa cresce, significa que a alma vai deixar de se manifestar? Ela vai se manifestar sombriamente.
E aí, quando ela vier, ela vem com uma irritação, com um mau humor, com uma coisa que eu não sei o que é, mas que pode ameaçar todas as pessoas que estão aqui configuradas. Porque ao invés de ter uma regulação, eu começo a ter uma cisão. Então, o Hillman vai dizer para a gente, que eu acho muito interessante, sabe quem se suicida? Sabe quem se mata? Quem morreu muito pouco durante a vida. O que a gente precisa? Morrer muitas vezes, porque se mata, porque perdeu oportunidades de morte. E acho que a gente está vivendo um momento histórico muito propício para incremento de suicídio. Por quê? Ego inflado, individualismo, objetividade, necessidade de persona, né? Montada. E a experiência interna vai aparecer como doença, como sintoma, né? A alma vai aparecer aqui como sintoma. Né? Aí 450 doenças, porque a alma está tentando aparecer aqui no meio desta dominação, né? Então, o suicídio, de alguma maneira, ele está talvez nos falando um tanto disso, né? E você olha muitos casos onde o suicídio cresce na medida que cresce o individualismo. E nós vivemos um momento histórico onde o individualismo é gritante. Se a gente pensar no que está acontecendo no nosso país, no mundo, as teorias neoliberais, os valores neoliberais, quais são? Liberdade individual, propriedade privada do indivíduo, competição de mercado. Isso aqui são valores que crescem no mundo inteiro. E assim, em nome desses valores, a sombra tomou conta de arma em punho para destruir tudo que não obedeça a isso. Então, a gente está vendo isso claro, né? Liberdade individual significa autorização para matar alguém, para fazer mentiras, para caluniar, para destruir o outro? Não! Mas é isso que estamos vivendo. E estes valores sombrios, né, estão sendo vividos como sendo uma dominação da sombra, né? Está legitimado. Pode matar porque ele era da comunidade, porque ele era bandido, porque ele era isso. Pode matar. Né? Assim como todas as minorias, de alguma maneira, todos os aspectos que não são os majoritariamente dominantes no mercado, devem ser desprezados, né? É isso que a gente está vendo, né? Não é à toa que nós estamos nesse momento, onde declaradamente, cinicamente, né, valores sombrios são legitimados. Como é possível legitimar que tortura seja algo aceitável? Que matar o outro seja algo aceitável e admirável e que ganhe seguidores. Aqui, eu acho que tem uma questão importante da perspectiva junguiana. Nenhuma perspectiva pode se dizer totalitária. E aqui não estou falando só de direita ou esquerda, qualquer totalitarismo. Tirania não está liberada nem de um lado nem do outro. E qualquer lado que quiser destruir o outro tem que ser impedido. Mas isso não significa que eles se equivalem, não. A sombra não equivale à consciência. A sombra vai vir bruta, vai vir, né? Ela vai vir, e ela não pode ser liberada, não. Ela tem que ser contida. Eu lembro muito de um paciente que chegou, né, ameaçado, eu trabalhava no CAPS, ameaçado por um delírio de perseguição, que iam matá-lo, né? E aí ele estava disposto a bater e fazer. E eu me lembro que eu cheguei para ele e falei assim, veja, aqui dentro, ninguém vai bater em ninguém. Ninguém vai agredir ninguém. E qualquer um que tentar fazer isso vai ser contido.
Então, obviamente, eu estava empoderado, né? De médico, da instituição, para dizer, vou conter, sim, é necessário conter toda a força tirânica. Apareça ela dentro de nós, apareça ela na família, na sociedade, na cultura. A tirania não está liberada de lado nenhum. E acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, acho que estamos vivendo, de fato, uma epidemia de suicídio, os dados epidemiológicos mostram isso, e a minha impressão é que isso tem uma clara relação com o individualismo, né? É interessante porque em circunstâncias onde a noção individual diminui, em situações de guerra, em situação de catástrofe, onde essa experiência singular de indivíduo se dilui numa experiência mais coletiva, os índices de suicídio baixam. É impressionante que os índices de suicídio eram baixíssimos nos campos de concentração nazista. Que situação mais difícil. Mas ali, a questão não era indivíduo, né? Percebe como nós estamos com essa perspectiva, né, de que tem que ser winner, tem que ser, né, ganhador e tem que ser isso? O que você está produzindo? Isso. É epidemia de suicídio, epidemia de depressão, epidemia de ansiedade. Vamos lá. E aí, para um pouco dessa questão da unilateralidade, né? A Daniela colocou que ela vê também entre os próprios junguianos, às vezes, essa unilateralidade, né? A unilateralidade pode aparecer em qualquer um de nós, nos grupos, na família. Isso não resta a menor dúvida, né? Mas veja, importante a gente entender o que o Jung fala. A unilateralidade em si não é um problema. O problema é ela resolver que ela tem a verdade e que o outro não tem. A vida é por tipais múltipla, diversa, com infinitos sentidos e significados. A vida está em constante mudança. O problema não é ter esta ou aquela unilateralidade. É qualquer unilateralidade achar que ela tem a verdade e os outros tudo estão errados. E aí ela, tiranicamente, vai querer eliminar o outro. Agora, cuidado. Não eliminar o outro não quer dizer liberar o outro para fazer o que ele quer. Não vou eliminá-lo, mas não está liberado para sair matando, não está liberado para sair trucidando, não está liberado para sair massacrando. Não, senhor! Você não está eliminado, mas não está liberado também, não. O que mais? Bom, por último, acho que eu vou fazer essa que o Edmilson trouxe, né? Pergunta: existe a concepção de alma nesse novo DSM-5? Já a concepção de alma que eu estou trazendo aqui é uma concepção da narrativa junguiana. Obviamente, o DSM-5 não é o DSM-5 que vai trazer a concepção de alma. Percebe? Nós estamos falando de alma que é o que é vivido. Nós podemos, sim, ver o DSM-5 com alma. Mas, para isso, a gente vai ter que atravessar a literalidade do DSM-5. Nós vamos ter que extrair mistério daquilo que parece mais claro, nítido, objetivo, sem destruir o objetivo. Que é uma questão de atravessar e não de contrapor. Eu acho que a maioria das perguntas feitas, né, querendo ou não, de uma forma ou outra, foram respondidas, toda a totalidade aí, né, nessa palestra hoje. Muita gente agradecendo no chat a sua ilustre presença aqui conosco. E, de fato, né, a gente está começando agora com o Coletivo Junguiano, né? Soniel deve ter falado um pouco. E aí, para a gente, foi uma honra de verdade ter essa sua palestra como abertura, tá? Sinta-se convidado outras vezes, né? E também sinta-se à vontade para dialogar com a gente, viu, doutora Jaque? Queria muito agradecer, né, essa sua presença e seria um pouco disso. Ok, eu agradeço também aí a presença de todos, a atenção. Espero que
essas reflexões possam repercutir aí na Com certeza. alma, né? E como cada um vai Sim. vivendo as coisas neste momento difícil. Né? A Tatiana perguntou aqui, mas é mais do Kiron, né, sobre o Instagram. Tatiana, a gente ainda está organizando, como eu falei, fundamos recentemente mesmo, né, mas logo vai sair o site, vai sair o Instagram, e a gente vai publicando, tá bom? No grupo lá, ok? Mais alguma coisa, professor? Não, só isso então. Agradeço a Muito atenção de obrigado, viu? todos, Uma boa noite. obrigado. Boa Obrigado a noite. todos que participaram, viu, gente? Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.